Bem-vindos ao canal Sinopse Filmes. Hoje eu vou contar uma história de um filme de drama e ficção policial, chamado Um Sonho de Liberdade. Alerta de spoiler. Em 1947, Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, banqueiro do Maine, é condenado pelo assassinato de sua esposa e do amante dela, um profissional de golfe. Como o estado do Maine não tem pena de morte, ele recebe 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua e é enviado para a prisão de Shawshank, notoriamente severa. Enquanto isso, Elise Boyd Redding, interpretado por Morgan Freeman, conhecido como Red, está sendo entrevistado para liberdade condicional após ter passado 20 anos em Shawshank por assassinato. Apesar de seus melhores esforços e comportamento, a condicional de Red é rejeitada. Red é o contrabandista local e pode conseguir qualquer coisa que eles desejem. Um alarme dispara alertando sobre novos prisioneiros chegando. Red e seus amigos apostam quem terá um ataque de nervos na sua primeira noite na prisão, e Red aposta em Andy. Durante a primeira noite, um preso recém-chegado acima do peso não aguenta e chora histericamente, fazendo com que Evold, interpretado por William Sadler, ganhasse a aposta. O chefe da guarda, Byron Adley, interpretado por Clancy Brown, chega e espanca violentamente por não ficar quieto quando solicitado. Cerca de um mês depois, Andy se aproxima de Red por ouvir falar de seu talento para encontrar coisas. Ele pede a Red que encontre para ele um martelo de pedra, um instrumento que ele afirma ser necessário para seu hobby de colecionar e esculpir pedras. Red concorda em fazer o pedido e também avisa Andy sobre as Irmãs, um grupo de prisioneiros que agride sexualmente outros prisioneiros, principalmente seu líder, Boggs, interpretado por Mark Rolston, que tem uma queda por Andy. Embora outros prisioneiros considerem Andy uma pessoa fria, Red vê algo em Andy e gosta dele desde o início. Red acha que Andy pretende usar o martelo para projetar uma fuga no futuro, mas quando ele finalmente vê o tamanho real da ferramenta, ele entende por que Andy riu e ri também, deixando de lado o pensamento de que Andy poderia usá-lo para cavar seu caminho para fora da prisão. Durante os primeiros 2 anos de prisão, Andy passa a maior parte do tempo trabalhando na lavanderia da prisão ou lutando contra Boggs e as Irmãs. Embora ele persistentemente resista e lute contra eles todas as vezes, Andy é espancado e estuprado regularmente, mas mantém silêncio sobre isso. É anunciado um grupo de trabalho para cobrir o telhado de um dos edifícios da prisão. Red usa sua influência para que Andy e alguns de seus amigos em comum sejam designados para o trabalho, dando a todos um descanso da rotina na prisão. Durante o trabalho, Andy ouve Adley reclamando sobre ter que pagar impostos. Aproveitando sua experiência como banqueiro, Andy permite a Adley saber como pode proteger seu dinheiro dos impostos. Ele então se oferece para ajudar Adley no preenchimento da papelada em troca de algumas cervejas geladas para seus companheiros de prisão. Adley no primeiro momento não gosta da proposta, mas depois concorda e fornece cerveja gelada aos presidiários. Red comenta que Andy conquistou os guardas e seus companheiros de prisão com a cerveja. Enquanto assistia a um filme, Andy aborda Red com outra demanda em comum e pede um pôster da atriz Rita Hayworth. Red fica surpreso com o pedido, mas concorda em fazer o pedido. Ao sair do teatro, Andy mais uma vez encontra as Irmãs. Embora ele tenha pedido para não ser estuprado, ele é brutalmente espancado quase até a morte, o que o deixa na enfermaria por um mês. Boggs passa uma semana na solitária pelo que fez. Quando ele sai, ele encontra Adley e seus homens esperando em sua cela. Eles o espancaram tanto que ele não consegue andar ou comer alimentos sólidos pelo resto da vida e é transferido para um hospital de prisão no interior do estado. As irmãs seguem em frente e nunca mais incomodam Andy. Quando Andy sai da enfermaria, ele encontra um monte de pedras para esculpir e um pôster gigante de Rita Hayworth em sua cela, presentes de Red e seus amigos. O diretor Samuel Norton, interpretado por Bob Gunton, ouve sobre como Andy ajudou Adley e usa uma inspeção de cela surpresa para avaliar Andy. Ele encontra Andy lendo seu exemplar da Bíblia Sagrada e eles conversam sobre seus versículos favoritos enquanto os guardas estão virando a cela de cabeça para baixo em busca de algo errado. Satisfeito com o que viu, o diretor vai embora e quase se esquece de devolver a Bíblia a Andy. Ele então encoraja Andy a continuar lendo a Bíblia dizendo que a salvação está dentro de cada um. Andy é mais tarde informado de que agora trabalhará na biblioteca da prisão com o idoso presidiário Brooks Atlin, interpretado por James Whitmore.
O motivo de sua transferência torna-se óbvio quando um guarda da prisão aparece pedindo aconselhamento financeiro a Andy. Andy monta uma mesa improvisada e começa a trabalhar, prestando consultoria financeira à maioria dos guardas prisionais e ajudando-os com suas declarações de imposto de renda. Andy também vê uma oportunidade de expandir a biblioteca da prisão. Ele começa a pedir fundos ao Senado Estadual do Maine e escreve cartas todas as semanas. Sua prática de aconselhamento financeiro é tão apreciada que até mesmo os guardas de outras prisões, quando visitam jogos de beisebol entre prisões, procuram a experiência financeira de Andy. Até o próprio diretor deixa Andy preparar suas declarações de imposto de renda. Não muito tempo depois, Brooks ataca e ameaça matar Eivolo para evitar a liberdade condicional. Andy consegue acalmá-lo. Quando seus amigos discutem o comportamento de Brooks, Red simpatiza com Brooks por ter obviamente se tornado institucionalizado, após passar 50 anos em Shawshank. Ele se tornou condicionado a ser um prisioneiro pelo resto de sua vida e é incapaz de se adaptar ao mundo exterior. Brooks foi para a liberdade condicional e vai morar em uma casa de recuperação. Ele também consegue um emprego em um supermercado que ele odeia. Achando impossível se ajustar à vida fora da prisão, ele acaba cometendo suicídio, deixando a mensagem "Brooks estava aqui" gravada em uma viga de madeira. Depois de 6 anos escrevendo cartas, Andy recebe $200 do Estado para a biblioteca, junto com uma coleção de livros antigos e discos fonográficos. Andy encontra um exemplar de O Casamento de Fígaro, de Mozart. Ele tranca o guarda no banheiro e reproduz o disco no sistema de som da prisão. A prisão inteira logo é cativada pela música. Fora do escritório, Norton parece furioso com o ato de desafio e ordena que Andy desligue o toca-discos. Andy responde aumentando o volume. O diretor ordena que Adley invada o escritório, e Andy é enviado imediatamente para confinamento solitário por 2 semanas. Não muito depois, Red tem uma nova audiência de liberdade condicional e percebe que já está na prisão há 30 anos. Ele usa exatamente as mesmas palavras de 10 anos atrás e sua liberdade condicional é rejeitada novamente. Andy dá a ele uma gaita para comemorar seus 30 anos, e Red dá a Andy um pôster gigante de Marilyn Monroe para comemorar seus 10 anos. Cerca de 4 anos após o incidente de Mozart, o Senado Estadual permite que Andy tenha um orçamento de $500 por ano para construir sua biblioteca. Andy usa-o para criar a melhor biblioteca de prisão do estado e dá a ela o nome de Brooks. Com a biblioteca ampliada, Andy começa a orientar presidiários que desejam receber seus diplomas do ensino médio para que possam conseguir um emprego decente quando saírem. Enquanto isso, o diretor Norton lucra com o conhecimento de Andy e cria um esquema pelo qual ele coloca presidiários para trabalhar em projetos públicos que ele ganha vencendo outros contratados, pois os prisioneiros são mão de obra barata. Andy lava o dinheiro abrindo várias contas em vários bancos, usando a identidade falsa de Randall Stevens, um homem que só existe em papéis, criada pelo próprio Andy por meio de seu conhecimento do sistema. Em 1965, um jovem prisioneiro chamado Tony, interpretado por Gil Bellows, chega a Shawshank para cumprir pena por arrombamento e invasão. Tommy é carismático e popular entre os outros presidiários e vira amigo de Andy e Red. Tommy pergunta a Red sobre o caso de Andy e Red explica. Ao ouvir a história, Tommy fica visivelmente chateado. Ele então conta a Andy e Red a história de um ex-colega de cela dele de outra prisão que se gabou de ter matado um homem que era jogador de golfe profissional no clube de campo em que trabalhava, junto com sua amante. O marido da mulher, um banqueiro, fora preso por esses assassinatos. Com esta nova informação, Andy, cheio de esperança, encontra-se com o diretor, esperando que Norton o ajude a conseguir um novo julgamento com Tommy como testemunha. A reação de Norton é completamente contrária ao que Andy esperava. Quando Andy diz enfaticamente que nunca revelaria os esquemas de lavagem de dinheiro que armou para Norton ao longo dos anos, o diretor fica furioso e o manda ficar na solitária por 1 mês. Mais tarde, Tommy é escoltado para fora à noite para ter um encontro privado com o diretor. O diretor Norton pergunta se a história que contou a Andy é verdadeira e se ele estaria disposto a testemunhar em nome de Andy. Tommy concorda com entusiasmo. O diretor sorri para ele antes de acenar para Adley para matá-lo. Quando o diretor visita Andy na solitária, ele diz a ele que Tommy tentou escapar e que Adley não teve escolha a não ser atirar nele. Andy não acredita nessa história e diz a Norton que ele não vai mais trabalhar para ele.
O diretor ameaça Andy, e ele então sai e manda Andy passar mais um mês na solitária para pensar um pouco mais. Quando Andy finalmente sai da solitária, ele e Red têm uma conversa onde Andy fala sobre seus projetos caso saia da prisão. Ele fala sobre Ziotatanejo, uma cidade litorânea na costa do Pacífico mexicana onde gostaria de morar o resto da vida e administrar um hotel lá. Ele então pergunta a Red se ele se juntaria a ele, mas Red diz que não e que ele acredita que já foi longe demais como Brooks. Andy pergunta a Red se ele conhece a área de Boston, Maine. Ele então conta a Red sobre um campo de feno onde há um grande carvalho no final de um muro de pedra. Ele então pede a Red que prometa a ele que, se ele conseguir liberdade condicional, ele irá procurar aquele carvalho e recuperar algo que estava escondido entre as pedras, mas se recusa a dizer o que é. Red promete, mas está preocupado com o estado de espírito do amigo. Suas preocupações aumentam ainda mais quando ele descobre que Andy pediu a Ivolo uma corda de 2 metros. Red acredita que Andy pode finalmente ter atingido seu limite e está prestes a cometer suicídio. Enquanto isso, Norton pede a Andy para engraxar os sapatos para ele colocar seu terno para lavar antes de dormir. Andy retorna para sua cela e os guardas desligam as luzes durante a noite. Na manhã seguinte, Andy não atendeu a chamada matinal e não está na frente da sua cela como todas as manhãs. O guarda grita com Andy por atrasá-lo e vai até sua cela. Ao mesmo tempo, Norton fica alarmado quando encontra os sapatos de Andy em sua caixa de sapatos, em vez de os seus. O alarme então dispara anunciando um preso desaparecido. Norton corre para a cela vazia de Andy e exige uma explicação. Adley traz Red, mas Red insiste que não sabe nada sobre os planos de Andy. Tornando-se cada vez mais hostil e paranoico, Norton começa a jogar as pedras esculpidas de Andy pela cela. Quando ele joga uma no pôster de Raquel Welch de Andy, no lugar anteriormente ocupado por Marilyn Monroe, a pedra perfura a parede. Norton arranca o pôster da parede revelando um túnel largo e o suficiente para um homem entrar. É revelado em uma série de sequências de flashback narradas por Red que muitos anos atrás, não muito depois de receber seu martelo de pedra, Andy inocentemente tentou gravar seu nome na parede de sua cela quando um pedaço dela saiu. Andy, sendo um fã de geologia, percebeu que o material de que a parede era feita poderia permitir que ele cavasse um buraco. Andy primeiro encomendou o pôster gigante de Rita Hayworth para esconder o buraco. Ele então passou anos cavando à noite com seu martelo de pedra e escondendo a sujeira de seu trabalho nos bolsos, que depois esvaziava no pátio durante suas caminhadas matinais. Quando Tommy foi morto, Andy decidiu que era hora de ir. Durante a tempestade da noite anterior, Andy vestiu as roupas de Norton por baixo das suas em sua cela. Ele empacotou muitos de seus pertences em um saco plástico e escapou pelo buraco. O túnel que ele escavou o levou a um espaço entre duas paredes da prisão, onde ele encontrou uma linha principal de esgoto. Usando uma pedra, ele atingiu a linha de esgoto várias vezes e acabou quebrando-a. Depois de rastejar por 500 metros no esgoto, Andy emergiu em um riacho fora das paredes. Mais tarde, uma equipe de busca encontrou suas roupas de prisão, uma barra de sabão e um martelo de pedra muito usado. Enquanto o diretor e Red estão descobrindo a fuga genial de Andy, Andy entra no Maine National Bank em Portland, onde ele colocou o dinheiro de Norton. Usando sua identidade assumida como Randall Stevens, ele fecha a conta e sai com um cheque. Antes de sair, ele pede que eles coloquem um pacote no correio. O pacote contém os livros de contabilidade do diretor Norton, que são entregues diretamente ao jornal Portland Daily Bugle, junto com as confissões escritas e o testemunho de Andy. Não muito depois, a polícia do estado do Maine invade a prisão de Shawshank junto com vários repórteres para cobrir essa história. Adley é preso pelo assassinato de Tommy e levado pela polícia estadual. Vendo Adley sendo levado em uma viatura policial e o promotor local entrando na prisão com vários policiais e um mandado, Norton volta para sua mesa enquanto a polícia bate em sua porta, tira um pequeno revólver e comete suicídio com um tiro na cabeça. Pouco depois, Red recebe um cartão postal de Fort Hancock, Texas, sem nada escrito nele. Red interpreta isso como um sinal de que Andy conseguiu chegar à liberdade no México. Red e seus amigos passam o tempo falando sobre as façanhas de Andy, mas Red cai em depressão por sentir falta de seu amigo. Outra audiência de liberdade condicional do Red é feita em 1967.
Ele então explica o quanto ele lamenta suas ações do passado, não porque ele está na prisão, mas porque ele sabe o quão errado foi. Ele então encerra dizendo que tem que conviver com isso pelo resto de sua vida e pedindo para aquelas pessoas que o deixem em paz. Sua liberdade condicional é finalmente concedida. Ele vai morar e trabalhar nos mesmos lugares que Brooks foi, e viu a mensagem de Brooks gravada na viga de madeira. Ele frequentemente passa por uma loja de penhores que tem várias armas na vitrine. Às vezes, ele pensa em tentar voltar para a prisão com a sensação de que não tem vida fora da prisão, onde passou a maior parte de sua vida adulta, mas se lembra da promessa que fez a Andy. Red segue as instruções de Andy, pegando carona até Boston e encontrando a parede de pedra que Andy descreveu. Exatamente como Andy disse, há uma grande pedra negra. Embaixo está uma pequena caixa contendo uma grande quantia em dinheiro e instruções para ir procurá-lo em Zihuatanejo. Ele também diz que precisa de alguém que possa conseguir coisas para um projeto seu. Red de repente entende todo o poder da esperança e se sente animado com os sentimentos dentro dele. Depois de esculpir uma nova mensagem na viga de madeira que diz, Brooks estava aqui, também estava Red. Red viola a liberdade condicional e sai da casa de recuperação, despreocupado, pois ninguém provavelmente fará uma extensa caça a um velho vigarista como ele. Red pega um ônibus para Fort Hancock, onde cruza para o México. Os dois amigos finalmente se reencontram em uma praia da costa do Pacífico, exatamente como Andy esperava. E assim termina essa história. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.